eu os convido para, novamente, abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João. E o tema que nós escolhemos, pela graça do Senhor, para compartilharmos nessa noite com sua igreja, é este, eu acho que vai estar diante dos irmãos: adotados em Cristo para a eternidade. Queria que você olhasse agora, visualize aí o tema para esta noite. Adotados em Cristo para a eternidade. E nós vamos estar tomando como base 2 versículos preciosíssimos da palavra do Senhor. O primeiro deles está no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Observe comigo o verso 18. João 14, 18. Depois nós iremos para Romanos 8, 15. Estou utilizando a versão NVI. Vamos ler comigo esse texto? Vamos lá, igreja. Vamos juntos? Está diante dos irmãos agora? Todos, olhe para cá agora. Todo mundo. Vamos lá. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vamos agora a Romanos, capítulo 8, verso 15. E novamente eu gostaria que a igreja participasse, Você está aqui, você saiu de sua casa e veio para participar de um culto. Você não veio assistir um culto. Nós não viemos aqui para assistir culto, não viemos aqui para ouvir música, para assistir, não. Nós viemos aqui para oferecer culto a Deus. Então vamos juntos participar da leitura da preciosa palavra do Senhor. Romanos 8,15, vamos lá? Pois vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Adotados em Cristo para a eternidade. O nosso propósito nessa noite é, pela graça e auxiliado pelo Espírito Santo, levar você a entender a sua posição hoje, privilegiada e abençoada diante do Senhor. E, como já dissemos, estamos celebrando o Dia dos Pais. Então, entenda, absorva e viva esta realidade hoje. E desfrute, então, desses privilégios maravilhosos que você, que creu de todo o coração, tem diante do Senhor. Adotados em Cristo para a eternidade. Nenhum ser humano foi criado para viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus em Gênesis 2,18. Naturalmente, nosso coração clama pela presença de alguém em nossa vida. Seja a companhia do cônjuge, seja a companhia de um pai, da mãe, de filhos, de netos ou amigos. Todo ser humano tem e sente essas necessidades ou essa necessidade. Nós precisamos de pessoas que nos deem e também recebam de nós orientação, amor, cuidado, correção, incentivo, perdão, companheirismo e etc.
Pois temos visto no dia a dia que a falta destes valores tem levado muitos adultos e até mesmo crianças a viverem com muitas dificuldades. E em casos mais extremos, muitas pessoas, por falta desses valores em suas vidas, acabaram tragicamente tirando suas vidas. Perceberam que a ausência desses valores tornaram suas vidas insignificantes. E a única solução, infelizmente, que viram, a única saída, infelizmente, que viram, foi dar fim, dar cabo à própria vida. Diante disso, podemos afirmar que a maior promessa que podemos fazer para alguém que precisa realmente de nós é a de nunca abandoná-la. A maior promessa, escute, que nós podemos fazer para alguém que realmente precisa de nós é a de nunca abandoná-lo. Poucas coisas são mais danosas para a vida de uma pessoa do que a solidão. Você concorda com isto? Poucas coisas são mais destrutivas na vida de uma pessoa, ou para a vida de uma pessoa, do que a solidão. Sentir-se sozinho é como viver em trevas, na escuridão de um quarto sem esperança. Eu creio que você sabe do que eu estou falando. Dificilmente exista alguma pessoa que já não tenha passado por esta experiência, seja a curto, por um período curto, ou por um longo período. E este era um dos sentimentos que estava penetrando o coração daqueles discípulos. Lembre-se do texto, João 14:18. Jesus iria voltar para o Pai. Ele havia dito isto, nós lemos o texto na leitura desta noite. Assim, conhecendo o estado de seus corações, o Senhor fez a eles e aos que creem hoje uma das mais consoladoras e confortantes promessas. O que o Senhor de fato disse a eles? Vamos analisar então a declaração que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos há 2000 anos atrás, aos discípulos de hoje, e aos que ainda se tornarão discípulos, poderão também usufruir desta afirmação, desta promessa consoladora e confortante, como anunciamos. Vamos então analisar o texto. Volte comigo ao Evangelho de João, capítulo 14, verso 18, a primeira parte do verso. Jesus então afirma: não os deixarei órfãos. A versão da Bíblia, a nova tradução, linguagem de hoje, se você tem uma delas, você vai encontrar essa primeira afirmação da seguinte forma: não vou deixá-los abandonados. Eu achei maravilhosa a declaração, bem compreensiva. Não vou deixá-los abandonados. Todos nós sabemos que no reino dos homens, nós encontramos muitos órfãos, pelas mais diversas circunstâncias, como por exemplo, abandono ou morte natural dos pais,
acidentes, tragédias, como esta que aconteceu recentemente e tornou-se conhecida em todo o mundo, as guerras também, os conflitos armados. Por exemplo, só no nosso país, são quase 4 milhões de órfãos de pai e mãe. Quase 4 milhões. No mundo, são mais de 150 milhões de órfãos de pais e mães. De 2 em 2 segundos, ou a cada 2 segundos, uma criança em algum lugar do mundo perde sua família, ou deixa de pertencer à sua família. E esta é uma realidade triste e miserável no reino deste mundo. Nós testemunhamos esta lamentável realidade. Nós somos informados diariamente sobre ela. Nós vemos. Porém, amados irmãos, no reino de Deus, a realidade é outra. Graças a Deus, porque no reino de Deus, a realidade é outra. Enquanto que em nosso país nós temos cerca de 4 milhões de órfãos de pai e mães, enquanto que no mundo são mais de 150 milhões, no reino de Deus, nós temos esta declaração, ou estas declarações. Ouça comigo agora, Salmos 10, versos 14 e 18. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. Tu és o protetor do órfão. A parte final. Parte inicial do verso 18. Defendes o órfão e o oprimido. Esta é a realidade no reino de Deus. Salmos 68, versos 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Verso 6. Deus dá um lar aos solitários. Foi Ele quem disse: não é bom que o homem viva solitário. Deus dá um lar aos solitários. A palavra do Senhor nos afirma que é impossível Deus abandonar um filho seu. Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 49, versos 13 ao 16. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Alguns pais
como forma de homenagear, fazer alguma homenagem especial a um filho, a uma filha, às vezes grava na mão, no braço, aqueles que são mais musculosos, grava aí no músculo o nome do filho ou da filha, como forma de homenagem. Deus tem você que pertence a Ele como filho. Se de fato você creu no seu Filho unigênito de todo o coração, Ele tem você gravado nas palmas das mãos dEle. Mãos onipotentes, mãos poderosas. Ainda que você seja ou se sinta como um órfão aqui neste mundo, creia que no reino de Deus isto jamais lhe acontecerá. Por isso, ouça ainda o Pai Celeste lhe dizer, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Porque Deus mesmo foi quem disse. Se um anjo da parte do Senhor nos tivesse dito tais palavras, elas já seriam verdadeiras, certamente, e seriam dignas de toda a confiança. Mas perceba o detalhe aqui, em Hebreus 13, 5, porque Deus mesmo disse, não o anjo, não os homens, mas Deus mesmo foi quem disse, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Não os deixarei órfãos. Este é o primeiro aspecto desta promessa. Voltemos novamente a João 14 e vejamos a última parte do verso 18. Voltarei para... E só a irmã Isalete. Foi a irmã Isalete que falou? Foi? Voltarei para vocês. Eu queria que você pensasse agora em uma pessoa aqui desta terra que é muito especial para você, muito, muito mesmo, uma pessoa maravilhosa, que você ama intensamente. Digamos que essa pessoa, por alguma razão, tenha que se ausentar da sua companhia. Por uma razão que não pode ser evitada, ela tem que passar um tempo distante de você. E então, depois que você estar com o coração tomado de tanta saudade, dominado pela saudade, está a ponto de explodir, você não aguenta mais, você ouve essa pessoa lhe dizer, voltarei para ficar com você. Essa é a tradução na linguagem de hoje. Como você se sentiria ao ouvir tais palavras e saber que elas são verdadeiras? Certamente o nosso coração iria exultar. Mas por que nosso coração não exulta semelhantemente com essa declaração de Jesus? Pois é isso que ele está dizendo. Voltarei para ficar com vocês. E há duas situações aqui que nós precisamos analisar. A primeira delas é que Jesus está dizendo que voltaria e passaria a habitar na vida de cada discípulo por meio do Espírito Santo.
Essa é a primeira situação, a primeira realidade que nós precisamos entender e compreender aqui. Por meio do Espírito Santo, então, Cristo voltaria e habitaria na vida de cada discípulo dele. Esta verdade pode ser comprovada lendo os textos de João 14, 16, 17 e também Mateus 28, 20, quando ali ele se apresenta como Emanuel, Deus conosco. Mas há uma outra situação que nós precisamos compreender. Jesus voltará visivelmente para buscar a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14 e verso 3. Eu vou, mas voltarei para buscá-los para mim mesmo. Portanto, seja de uma ou de outra forma, todos aqueles que creram em Jesus de todo o coração, têm uma segurança eterna e uma viva esperança, pois foram adotados pelo Pai Celeste, através de Cristo, para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Adotados pelo Pai Celeste, através de Cristo Jesus, o Filho unigênito. Isso nos conduz então a Romanos 8,15. Volte seus olhos novamente para Romanos 8,15. E Paulo, cheio do Espírito Santo, afirmou: pois vocês... Vamos ler juntos para ficar mais bonito? Vamos lá? Pois vocês... mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nada, absolutamente nada, se compara com estas palavras. Muitas pessoas já nos fizeram promessas maravilhosas. Nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos. E algumas dessas promessas foram cumpridas, mas uma grande parte delas não. Porém, isso jamais aconteceu, jamais acontece e jamais acontecerá com qualquer promessa que emana do Pai, com qualquer promessa que o nosso Pai Celeste tenha feito a cada um de nós. Mas todas estas promessas, elas estão condicionadas. Todas elas estão condicionadas a uma fé viva e sincera no Filho unigênito, no crucificado, mas ressuscitado ao terceiro dia, entronizado e glorificado à destra do Pai. Todas elas estão condicionadas a uma vida de obediência aqui, ao Pai Celeste. Essas palavras devem confortar os nossos corações. Essas palavras devem consolar as nossas vidas. Elas são tudo o que nós precisamos. Absolutamente tudo o que nós mais precisamos. Eu quero então concluir o sermão desta noite trazendo 3 aplicações preciosas para as nossas vidas à luz
dessas duas afirmações de Jesus: não os deixarei órfãos, voltarei para ficar com vocês. A primeira lição ou aplicação que nós tiramos para nossas vidas é que, à luz desta palavra maravilhosa, nós deixamos de ser escravos para nos tornarmos filhos do Pai Celeste. Vocês não receberam o espírito que os escraviza, mas receberam o espírito que os adota como filhos. A segunda lição é que, a partir dessa nova realidade, nós podemos ter intimidade com o Pai Celeste e, pelo Espírito Santo, chamá-lo de querido Pai. Esse é o significado da expressão Abba, Pai. Querido Pai. Um processo, uma fala, uma expressão que revela a intimidade que existe entre o Pai Celeste e aquele que por Ele foi adotado em Cristo para toda a eternidade. E a última lição é que, crendo nestas palavras e recebendo-as em nosso coração, nós passamos a ter direito, pelos méritos de Cristo, escute, passamos a ter direito, pelos méritos de Jesus Cristo, a toda a herança gloriosa, infinita e eterna de Deus. Pelos méritos de Cristo, e somente pelos méritos de Cristo. Não por nenhum ato de bondade ou merecimento próprio, mas tão somente pelos méritos do Filho unigênito, é que nós, adotados para a eternidade, passamos a ter direito a toda a herança gloriosa, infinita e eterna de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-lo nesse momento a colocar-se em pé e nós vamos mais uma vez estar orando. Você que está em casa também, faça isto agora. Como você está vivendo hoje? Como você está se sentindo hoje? Como está o seu coração? O pecado tem causado solidão em sua vida? A solidão é apenas uma das raízes amargas que o pecado causa em nossas vidas. Creia nesta promessa, creia nestas palavras, alimente-se dela, abra o seu coração, receba o Cristo vivo como o teu Senhor e o teu Salvador, humilhe-se diante dele, arrependa-se, converta-se a ele, reconcilie-se, retorne, volte para ele se você está distante.